Olá, seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos. Eu sou a professora Yolanda e estou ministrando essa importante disciplina para o seu aprendizado, para a sua formação, o nosso futuro tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. E você sabe que entre as suas principais atuações, que você estará atuando daqui a pouco no mercado, você poderá e é a principal atuação de analista de sistemas, tá certo? Então, esta disciplina, ela tem total foco exatamente na sua atuação como analista de sistemas, que você terá a incumbência, a atuação de, a partir de um problema, tá certo? De um domínio específico para o desenvolvimento de um sistema computacional, mas principalmente sistemas de informação, você fazer o quê? Toda a abstração necessária daquele problema e conseguir projetar isso para um sistema. E essa abstração, querendo ou não, não tem mágica, não tem solução. É exatamente a partir da sua prática, tá certo? Então, a partir da necessidade de todo o levantamento definido, ou seja, de toda a identificação dos requisitos de sistema, então inicia-se a modelagem caracterizada como sendo da fase ou atividade de análise de sistemas. Isso se referindo a um processo de desenvolvimento que é o trabalho que nós temos que seguir para chegar até a implantação do software em si para o usuário. E mesma coisa, essa etapa de análise pode também ser o quê? Pertinente à reengenharia de um sistema de software, tá certo? E mesmo sendo uma reengenharia, há necessidade de se trabalhar com a chamada análise, trabalhar com essa importante fase de um processo de software. Então, uma vez que você faz toda a identificação do que o sistema deve abranger, exatamente do que o sistema deve dispor de funcionalidades ou serviços, que no caso, trabalhando com a modelagem, essa exatamente necessidade, ela é então retratada, ou seja, especificada através de técnicas de modelagem e entre elas, exatamente iniciamos com o diagrama de use cases. E para se trabalhar nessa análise, então, é fundamental, de acordo com a metodologia de desenvolvimento de uma empresa, tá certo? Definir-se o quê? Nessa metodologia, o método de desenvolvimento. Então, lembrando, uma empresa, ela define a sua metodologia de desenvolvimento. Cada empresa tem a sua metodologia, tá certo? Então, a metodologia, ela é específica, ela é própria da empresa. E a partir daí, então, se define, por exemplo, o método que ela vai adotar, seguindo o quê? Um modelo de engenharia de software, seguindo um paradigma. E, no caso, o que prevalece hoje é o paradigma orientado a objetos, os quais todo o foco está na identificação dos objetos. Um objeto que é caracterizado, que é denominado no mundo real, tá certo? Eu, professora, você, nosso aluno, em qualquer situação, um objeto, então, físico, ele é num modelo de software, então, no caso, em um projeto de software, também denominado de objeto. Tá certo? Então, o foco do paradigma orientado a objetos é exatamente essa identificação. E a análise, então, nós temos que fazer essa abstração do problema em si e começar a fazer o quê? A modelagem do sistema. E seguindo, no caso, um método, hoje, na academia e também no mercado, um dos principais métodos de desenvolvimento, na verdade, é um conjunto de 3 métodos que é a UML, a Linguagem de Modelagem Unificada, que desde o seu lançamento na década de 90, tá certo? Então, ela segue toda uma evolução a partir de versões. Hoje, a versão vigente é a 2.5.1, certo? Que não teve nenhuma outra atualização desde 2017. E aí, então, nós iniciamos a modelagem de análise. E entre todas as técnicas de modelagens propostas, então, pela UML, iniciamos com quais diagramas? Que eu denomino como sendo modelagem essencial, seguindo a análise. Modelagem essencial por quê?
Como a UML ela é orientada a caso de usos, então é uma das grandes características, ou seja, nós temos que iniciar a modelagem definindo os use cases, ou seja, cada funcionalidade, cada serviço que foi, então, que denomina-se como sendo um requisito funcional, nessa representação, nessa modelagem, seguindo a UML, ela é representada como sendo um caso de uso. E para isso, então, utiliza-se da técnica do diagrama de caso de uso para iniciar essa modelagem. Uma vez que eu tenho o diagrama de casos de uso, aí eu analiso cada use case, cada caso de uso, para identificar as classes de objetos, tá certo? Então, geralmente não é regra, mas para cada use case referente a um cadastro, a uma movimentação, eu terei uma classe de objetos pertinente, o qual eu vou fazer o quê? Manter os objetos. Mas não é regra, porque eu posso ter um use case que ele também faz o uso de uma ou mais classes de objetos, ou vice-versa, tá certo? Às vezes eu tenho dois use cases e esses dois manipulam objetos de uma única classe. Como é o caso característico, por exemplo, de uma locadora de veículos, tá certo? Que o momento é feito tanto da locação, referente ao use case da locação, como da devolução. Porque a locação de um veículo faz o quê? Manipula, cria-se um objeto locação. E o que é a devolução? A devolução é a baixa da locação, é do mesmo objeto que já foi criado, mas por ocorrerem em momentos distintos, então são dois use cases. Locar é uma coisa e devolver é outra. E no sistema terão, tá certo? Praticamente, então, duas interfaces, uma para locar e outra para devolver. Então, foi isso que até então nós trabalhamos na disciplina. Considerando de todas as técnicas de modelagem da UML, então, diagrama de use cases é fundamental, é onde inicia-se a modelagem de análise, e depois do diagrama de use case, diagrama de classes. Pode-se ainda, uma vez que eu já tenho esses dois, voltar e complementar os use cases com a chamada descrição de use cases. E aí existem vários formatos de como fazer essa descrição. Está certo? Então, até então, foi isso que nós trabalhamos e agora nós vamos avançar com essa modelagem, chamada, então, de modelagem complementar. E essa modelagem complementar, o foco está principalmente na parte, agora, dinâmica da modelagem do sistema. Então, na teleaula de hoje, nós vamos trabalhar com o diagrama de máquina de estados, com o diagrama de sequência, com o diagrama de comunicação e com o diagrama de visão geral de interação, que são os principais diagramas que tratam essa parte dinâmica, tá certo? Que caracteriza aí como sendo diagramas fundamentais para trabalhar essa modelagem de análise. Então, nós vamos trabalhar no primeiro conceito, que refere-se o quê? A técnica de modelagem denominada diagrama de máquina de estados. Então, considera-se que eu já tenho o diagrama de use cases pronto e eu já tenho o diagrama de classes pronto. E agora eu vou avançar com a modelagem de análise, enfatizando, dando ênfase, foco à modelagem dinâmica do sistema, tá certo? Então, vamos verificar qual é exatamente o objetivo dessa técnica e os seus elementos, porque você percebeu que, independente se é o ML ou se é outro método de desenvolvimento para modelagem da etapa da fase de análise de um sistema, toda modelagem vai consistir do quê? De técnicas, ou seja, as principais técnicas geralmente são no formato de diagramas, no formato gráfico. E existem as técnicas descritivas, narrativas, que geralmente complementam esses diagramas. Mas você aprendendo o ML, independente de outro método que você vá aprender, de certa forma, todo diagrama tem a sua notação. O importante é que você tenha ciência que daquela notação você tem que compreender o objetivo da técnica, para que serve, do que consiste, de quais elementos e saber a notação. Tá certo? Porque uma vez que é regra, uma vez que é recomendação, tudo bem, você pode ali
ter uma opção, mas o essencial é sempre seguir uma padronização. Então, vamos conferir qual que é o objetivo do diagrama de máquina de estados. Então, olha só, considerando, tá certo, entre as várias definições, mas eu aqui indiquei essa definição de Guedes, que é um autor brasileiro importante, tá certo? E ele coloca que diagrama de máquina de estados demonstra o comportamento de um elemento através de um conjunto de transições de estados. E esse elemento modelado, muitas vezes, é exatamente uma instância de uma classe. Se é uma instância de uma classe, estamos nos referindo ao objeto. Tá certo? Instância refere-se o quê? A representação do objeto em memória ainda, quer dizer que ele não foi persistido ainda. Ou o comportamento de um caso de uso ou mesmo o comportamento de um sistema completo. Então, perceba que essa técnica de modelagem chamada de diagrama de máquina de estados, tá certo? Então, você pode adotá-lo para representar esse comportamento de um elemento através de um conjunto de estados e transições de estados, e você pode utilizar para representar o comportamento, ou seja, de instâncias de uma classe, ou de casos de uso, ou de um comportamento completo do sistema. Eu, particularmente, e os principais autores recomendam utilizar o diagrama de máquina de estados para focar o comportamento dos objetos de uma classe, tá? Ele tem maior coerência para isso. Então, praticamente é uma anotação bem simples também, mas consiste nos elementos estado e transição de estado. Então, olha só qual que é a anotação do estado. É esse retângulo com bordas arredondadas. Todo estado tem um nome que representa-se, então, o estado que o objeto se encontra em determinado instante de tempo, e a recomendação que o nome do estado utilize esse verbo no gerúndio. Então, por exemplo, que seja incluindo, alterando, ativando, desativando, tá certo? Então, aqui, por exemplo, fechando e abrindo. Ainda, o elemento transição de estado representa a mudança de estado de um objeto como resposta à chegada de um evento. E exatamente a notação representa-se o quê? A partir de uma linha com uma seta indicando o quê? O estado de origem para o estado de destino, que está ocorrendo então a transição. E o usual é colocar o nome nessa transição. E aí vem também uma recomendação que o nome da transição geralmente corresponde ao estado que o objeto está assumindo. Então, se está neste exemplo partindo do estado fechando para assumir o estado abrindo, por isso que o nome aqui foi indicado correspondente ao estado que irá assumir de abrir. E aí também, como recomendação, para o nome da transição, utilizar verbo no infinitivo. Por quê? Toda mudança de estado de um objeto só ocorre se for disparado um evento. Ou seja, um acontecimento tem que acontecer, tá certo? Tem que ocorrer no sistema para que o objeto mude de estado e de certa forma, faça que ocorra aquela transição. Então, ainda, na anotação, além de uma representação de um estado para cada estado que o objeto pode assumir, indica-se as transições com um nome ou não, tá certo? Não é obrigatório. E aí, o sentido de qual estado que o objeto se encontra, para qual estado que ele vai assumir, depende do quê? De regras de negócio de acordo com o contexto do sistema. Por quê? Como que eu vou descobrir de qual estado que ele está, de qual para outro estado que vai assumir? Isso é de acordo com análise. Você fazendo o quê? Conversando com o usuário, fazendo entrevista, verificando a situação de quais são as regras que devem ser mantidas e consistidas no sistema, é o que você consegue identificar aqui essas transições.
tá certo? Além disso, de todos os estados que um objeto pode assumir, indica-se o estado inicial e o estado final. Ou seja, o estado inicial representa o início da modelagem da máquina de estados, tá certo? Então, quer dizer que toda máquina de estado, todo diagrama vai ter um estado inicial e pode ou não ter o estado final, que é essa representação do círculo preenchido com o círculo vazado, tá certo? O estado final não é obrigatório, porque pode ser um ciclo, tá certo? No caso, entre os estados que o objeto pode assumir, ele pode ficar como sendo um cíclico, e também pode ter mais do que um estado final, tá certo? Então, o estado final não é obrigatório e pode ter mais do que um. Ainda da notação, pode-se ter o que? As chamadas atividades internas, que são indicadas quando em um estado, um objeto pode executar uma ou mais atividades detalhadas pelas seguintes cláusulas. E aí essa atividade interna vai representar o quê? Uma operação que vai ser executada durante o quê? O estado que o objeto assume naquele momento. Por exemplo, se eu tenho aqui o estado ativando, tá certo? Ativando, então considera-se que a atividade interna correspondente a esse estado que o objeto vai estar assumindo, na cláusula do, que representa executar, fazer, então vai ser a atividade ativar. Ou seja, um evento aconteceu, tá certo? Ou seja, um evento foi disparado, houve então um acontecimento que fez que o objeto então assumisse determinado estado. Ele se encontra em determinado instante de tempo, T1, por exemplo, em determinado estado, e ele assume então aquele estado, ou seja, a atividade interna do tipo do, que faz ocorrer aquela mudança de estado, recebe também um nome. Então, a atividade interna do tipo do identifica-se uma atividade realizada durante o tempo em que o objeto se encontra em um estado. Atividades internas do tipo do também são chamadas de atividades de estado. Ainda, para reforçar os estados. Então, vamos verificar um exemplo. Vamos pegar uma situação bem simples, tá certo? Suponha que no sistema acadêmico, por exemplo, então, eu identifiquei a necessidade dos objetos de ter o quê? Um cadastro de professor, ou seja, um cadastro de docentes, tá certo? Então, eu representei no diagrama de use cases, um use case que eu chamei de manter professor. Se eu tenho esse use case, quer dizer que eu tenho que ter depois uma classe, tá certo? O qual eu vou manter todos os objetos do tipo professor. Poderia ser aluno também, ok? Então, para professor, entre os seus atributos, eu tenho, por exemplo, um identificador para o professor, que pode ser o CPF, ou pode ser um identificador próprio criado nesse sistema como número de matrícula, tá certo? O nome do professor, o endereço residencial do professor, eu posso ter ali um número de documento, né, caso seja o número de matrícula como identificador, CPF, filiação, e aí então refere-se ao nome do pai, nome da mãe, mesma coisa que o endereço tem que ser discriminado, estado civil e a necessidade do quê? Controlar o chamado estado, então, porque todo objeto assume um estado em determinado instante de tempo, enquanto o sistema está sendo executado. Então, por exemplo, imagine que quando eu for cadastrar a professora Yolanda, num primeiro momento no sistema, posso dizer o que? É importante considerar e acompanhar o estado do objeto. Então, eu vou determinar como regra no sistema que o objeto professora Yolanda, tá certo? No momento que vai ser cadastrada, se encontrará no estado de ativa, tá certo? Todos os objetos da classe professor, no momento que forem cadastrados, assumirão obrigatoriamente esse estado de ativo. Durante
Então, a manipulação desse objeto ou de todos os objetos do tipo professor, pode acontecer o quê? Que um professor que se encontra no estado de ativo, por algum momento, pode assumir um outro estado. Eu mesma, por exemplo, suponha que eu for me afastar da instituição para fazer um curso de pós-graduação. Então, por um determinado período, professor Yolanda, que se encontrava no estado de ativa, vai se encontrar no estado de afastada temporariamente. Então, se eu executo o sistema hoje, tá certo? Então, quer dizer, hoje eu visualizei professora Yolanda se encontra no estado de ativa. Amanhã, o mesmo objeto pode se encontrar no estado de afastada temporariamente. Ou se foi por motivo de saúde. Então, suponha que eu tive que me ausentar por motivo de saúde por mais de 15 dias. Então, afastada temporariamente por motivo de saúde. Porventura, tá certo? A necessidade de ter o encerramento do meu cadastro, vamos supor, não sou mais docente da instituição, o mesmo objeto, num outro instante de tempo, pode assumir o estado de inativa. Então, percebe a importância de fazer o tratamento da mudança de estados que o mesmo objeto pode assumir durante o quê? A execução do sistema. E cada objeto, analisando, fazendo essa análise, é o quê? Pertinente a cada contexto. Por isso que é pertinente a cada regra de negócio. Tá certo? Não tem como falar assim, todos os objetos, em todos os sistemas, sempre o objeto do tipo professor assumirão os estados de ativo, inativo, afastado e assim por diante. Não, isso é particular de cada contexto. E quem determina essas regras de qual estado para qual outro estado é você, analista, fazendo então um levantamento de como que funciona o dia a dia do contexto referente aos processos de negócio no contexto que você está trabalhando. Então, uma vez que eu assumi o estado de ativando, quer dizer que uma operação vai ser executada no sistema que terá essa responsabilidade de mudar o estado do objeto de ativando, ou seja, ele se encontra no estado de ativar. Ativando, quer dizer, ocorreu a operação ativar, que é a chamada atividade interna. Porventura, uma vez que há necessidade de fazer qualquer outra conferência, uma outra atividade interna pode ser, então, executada. Então, voltando, outras atividades internas que são também definidas na representação. A atividade interna do tipo entry, que seria uma entrada, ou seja, identifica uma atividade que é executada quando o objeto entra no estado, ou a atividade interna de saída, ou seja, a atividade que é executada quando o objeto sai do estado. Então, vamos conferir, tá certo, alguns exemplos. Então, neste exemplo, corresponde ao diagrama de máquina de estado correspondente à classe evento. Então, para a classe evento de um contexto de um sistema de controle de eventos, foram definidos eventos de extensão, eventos científicos, tá certo? Então, foram definidos estados. Todo evento pode, num primeiro momento, ser agendado. Então, depois, ele pode assumir, um evento pode ser cancelado. Um evento, a partir do momento da data de início dele, muda o estado de agendado para realizado, e depois um evento também é encerrado, tá certo? Então, são os estados pertinentes aos objetos da classe evento. E aí, exatamente, esses estados foram, então, definidos de acordo com a necessidade do sistema, do contexto que deve ser, então, tratado. Então, lembrando, nome do estado sempre no gerúndio. Por isso que foi agendando, realizando, encerrando e cancelando. Agora,
De todos estes estados, considera-se que todo objeto evento, ao ser criado, entre esses estados, o primeiro que ele vai assumir é o estado de agendando. Uma vez que você determinou o estado inicial, quer dizer que todos os objetos da classe evento assumirão esse estado, tá certo? Aí depois as transições. Então eu tenho que saber agora, quer dizer o quê? Que uma vez que um evento se encontra no estado de agendando, ele pode ir para realizando e ele também pode ser cancelando. Mas agora, para qual que ele vai? Então, olha só, indica-se aqui o nome da transição, então lembra, correspondente ao estado que ele está assumindo, realizar, cancelar, encerrar, e para ele assumir esse estado foi colocada uma condição, olha só. Então, uma condição é descrita entre colchetes, foi indicada aqui, que para assumir esse estado, quer dizer que a data de início do evento tem que ser igual à data do sistema. Ou seja, no sistema vai estar sendo feito, então, essa consistência, quando a data do evento for igual à data do sistema, então suponha que o evento vai começar hoje, tá certo? Então dia 21, por exemplo, então ele está assumindo o estado de realizando porque é igual à data do sistema. Então indiquei a transição para qual estado que ele pode assumir. Tá certo? Pode voltar? Não, uma vez que o evento começou, ele não pode voltar a ser agendado. Neste exemplo, ele pode ser cancelado. Mas com qual condição? Então, olha qual foi colocada uma condição aqui, ó. Se o usuário igual coordenador determinar. Então, por algum motivo, o coordenador do evento, então, tem que ter ali essa autorização para cancelar um evento. Então, quer dizer que o usuário vai ter que logar. Quando o usuário for o coordenador, ele que pode determinar esse cancelamento. Tá certo? E uma vez de realizando, ele pode vir para encerrar. Voltar também não pode. Uma vez que ele começou, então ele continua. O encerrar é se data de término do evento for o quê? For maior que data atual do sistema. Aí ele encerra e uma vez que for cancelado ou encerrado, então ele o quê? Finalizou. Não volta a assumir nenhum outro estado. E aí, olha só, obrigatoriamente utiliza-se a atividade interna do tipo do. Todos têm obrigatoriamente a atividade interna do tipo do e é exatamente também o nome, uma operação correspondente ao nome do estado. Então, agendar evento, realizar evento, encerrar evento e cancelar evento. Essa atividade interna do tipo do, ela vai ser o quê? Cada operação que foi indicada aqui tem que ser representada depois na seção das operações da classe evento. Certo? Pode ter ainda o chamado elemento pseudo-estado de escolha, que representa uma decisão. Vamos já direto conferir aqui um exemplo. Neste exemplo, é correspondente à classe inscrição. Então, toda inscrição está sendo o primeiro estado que ela pode assumir, realizando. Atividade interna do tipo do, realizar inscrição. Tá certo? E olha só, neste exemplo tem mais duas atividades internas, uma de entrada e outra de saída, ou seja, para assumir esse estado, quando assume esse estado de realizando, faz uma conferência no número de vagas, para saber se tem ainda vagas. Tá certo? Então, olha só, uma vez que ele está assumindo esse estado, ocorre uma validação no número de vagas. Por isso que a atividade interna é do tipo entrada. Ah, mas como que eu vou saber isso? É compreendendo o contexto do sistema que você tem que determinar. Uma vez que foi determinado na modelagem, deve ser consistido isso na programação depois, para ter essa validação no sistema e manter toda a consistência e integridade. Agora, uma vez que o objeto está saindo desse estado,
olha aqui, uma outra atividade de saída. Tem que validar o pagamento da inscrição. Só quando uma inscrição foi paga que ele pode dar sequência. Tá certo? Aqui, então, é disparado essa validação. Então, cada validação, ou seja, cada operação necessária, será indicada como sendo uma atividade interna. Nesse caso, então, a partir de uma inscrição realizada, então, aí sim, ele pode ter duas opções. Ou assumir o estado de desistindo a inscrição ou efetivando a inscrição. Desistindo por quê? Ele não verificou aqui se o pagamento da inscrição foi pago? Uma vez que nessa saída ele verificou, se foi constatado que ainda em determinado prazo que ele tinha para pagar a inscrição, ele não pagou, então automaticamente aquele objeto inscrição será definido como estado de desistindo. Tá certo? Então observe que as atividades internas, ela vai ter correspondente em todos os estados. A de entrada e saída depende do contexto, depende ali das regras de negócio. Então, uma vez que não foi pago, ele vem e assume o estado de desistindo. Uma vez que foi pago, assume o estado de efetivado. Uma vez desistindo, já finalizou, e uma vez efetivando, nesse caso aqui também, atualiza o número de vagas, olha só. Então, suponha que quando eu fiz a inscrição, tinha 250 vagas. Uma vez que foi efetivada, ele tem que ir lá na classe, tá certo, referente a número de vagas e diminuir uma inscrição porque ela foi efetivada. Por isso que tem aqui uma atividade interna do tipo atualizar número de vagas, ao assumir esse estado. Uma vez que efetivou, depois, por algum motivo, ela pode ser cancelada. Sendo cancelada por uma determinação também de um coordenador, tá certo? E aí aqui também finalizou. Aqui ainda, olha só, não precisa, tá certo? Obrigatoriamente ser cancelada. O ideal aqui, ó, é ter aqui também, ó. Já de efetivando, ele finaliza. E se for necessário aqui a autorização do coordenador, aí sim ele também pode cancelar, tá? É o correto da representação. Então, observou a necessidade do diagrama de máquina de estado? Não tem como falar assim, mas é obrigatório. Tem que analisar o contexto de cada classe. Se você verificar que para determinada classe de objetos possui os chamados estados relevantes, tá certo? Aí eu faço o diagrama de máquina de estado, tenho que ter toda essa compreensão das regras de negócio, porque são o quê? Cada regra é muito particular de cada contexto, de cada sistema, e aí conseguir exatamente enxergar o todo da movimentação, ou seja, da execução desse objeto sendo manipulado durante o sistema para você conseguir definir. E uma vez o que foi determinado, todas as transições com todas as atividades internas, é o que deve ser depois mantido na consistência no momento da programação. E aí você pode me perguntar, mas professora, pode ter classe que não possui estado relevante? Pode ter, tá certo? Porque todo objeto assume um determinado estado, mas nem todos possuem esses estados relevantes. Esses relevantes é o que vai interferir realmente em toda a validação, em toda a consistência no sistema. Suponha, eu posso ter a classe lá de objetos, por exemplo, profissão, tá certo? Então, eu estou mantendo uma classe para cadastrar todas as profissões. Mas para a profissão, não tem ali uma complexidade em questão de estados relevantes que terá toda uma interferência pensando na execução do próprio use case responsável, tá certo? Para executar, para ocorrer o cadastro de uma profissão. Tá certo? Então, quer dizer, no momento que se executa a operação incluir profissão, por exemplo, o objeto vai assumir o estado de incluindo. De incluindo, depois pode ser uma alteração. Mas, no momento da inclusão, terminou a inclusão, finalizou. Não tem todo esse tratamento que são os denominados estados relevantes. Tá certo? Então, com isso, fechamos a representação
básica, a representação fundamental do diagrama dos elementos e do diagrama de máquina de estados. Agora nós vamos então conferir o chamado diagrama de sequência, uma outra técnica de modelagem importante da UML, tá certo? Para tratar a parte dinâmica, modelagem pensando no sistema em tempo de execução. Então, novamente reforçando, parte estática é quando a gente pensa apenas na estrutura do objeto sendo criado, ou seja, pensando na representação das características e comportamento de cada objeto. Por quê? Todo objeto, uma vez que eu identifico ele no mundo real, uma forma de descrever esse objeto é identificando as suas características. Quando eu projeto isso na modelagem, as características referem-se aos atributos dos objetos de uma classe. Tá certo? E no caso, o comportamento do objeto no mundo real referem-se às operações dos objetos de uma classe. Agora, então, a parte estática é ter essa preocupação em estruturar, em conseguir identificar a parte interna dos objetos. Agora, a parte dinâmica é pensando o sistema em execução. E aí, o que tem que acontecer? Tá certo? Porque todo o acontecimento, ou seja, toda a consistência necessária será representada através dos diagramas comportamentais. E aí lembra que conforme a divisão da UML, dos diagramas comportamentais aos diagramas de interação, que são os diagramas de sequência, o diagrama de máquina de estados, o diagrama de comunicação e o diagrama de visão geral de interação, não o diagrama de máquina de estados, ok? Então vamos lá, conferindo o diagrama de sequência, um importante diagrama de interação. É um diagrama que visa exatamente determinar o quê? Um processo, identificando quais métodos devem ser disparados entre os atores e os objetos envolvidos e exatamente, olha só, em que ordem que será representado esses eventos que são disparados. E exatamente o diagrama de sequência baseia-se no diagrama de use cases e no diagrama de classes. Então, o que eu tenho que ter? Para fazer diagrama de sequência, eu tenho que ter diagrama de classes pronto e diagrama de use cases pronto e diagrama de classes pronto, para avançar com a modelagem. Mesma coisa que foi o diagrama de máquina de estados. Para trabalhar com o diagrama de máquina de estados, eu já tenho que ter o diagrama de classes pronto. Então, agora é o momento, para cada use case, tá certo? Eu avanço e vou o quê? Representar o comportamento desse use case. O diagrama de máquina de estados, o ideal é representar o quê? O comportamento dos estados de uma classe e em tempo de execução. Agora, o diagrama de atividades é um diagrama para representar já o funcionamento de cada use case. Só que ele representa um fluxo das ações que ocorrem. O diagrama de sequência, eu represento esse fluxo da sequência dos eventos que são disparados durante a execução de um use case, porém eu demonstro no diagrama a chamada interação que ocorre entre os objetos. E essa interação é representada pelas chamadas mensagens, tá certo? Que são trocadas entre os objetos. Então, lá, voltando, conferindo ainda a representação, então, exatamente, se eu tenho 50 use cases, é agora o momento que você tem que decidir. Eu vou representar, então, 50 diagramas de sequência. Agora é o momento de você identificar a importância de cada diagrama. Por exemplo, não é obrigatório representar o diagrama de sequência para todos os use cases. Por quê? Existem outros diagramas comportamentais, entre eles o diagrama de atividades, tá certo? Para representar o comportamento de um use case. Mas ele é um dos diagramas recomendados para representar o comportamento de um use case. Eu particularmente prefiro para use cases que representam cadastros,
que simplesmente vai tratar uma inclusão, uma alteração, tá certo? E são os cadastros básicos do sistema, eu prefiro representar com um diagrama de atividades. Para use cases que representam uma parte mais de negócio do sistema, ou seja, ali aquelas operações do dia a dia, aí eu prefiro utilizar o diagrama de sequência. Mas é uma sugestão. Mas para fazer o diagrama de sequência, agora é o momento. Para cada caso de uso, eu tenho que olhar para o diagrama de classes e verificar qual ou quais classes que eu preciso para representar, então, todos os elementos, ou seja, todos os objetos que participam da execução daquele use case, tá certo? Então, considerando que eu tenho os dois, e aí os elementos básicos do diagrama de sequência. O ator é o mesmo ator que já foi representado no diagrama de use cases, tá certo? O objeto vai representar o quê? Todas as instâncias das classes envolvidas no processo do diagrama de sequência. Então, se para executar determinado use case, eu preciso, igual no exemplo anterior, no slide anterior, para executar o use case, manter evento, eu preciso do objeto, com certeza, evento, porque vai ser o que? Mantido na classe evento, e aí eu tenho que olhar as associações, os quais, em algum momento, então, o evento faz referência, por exemplo, a um objeto de outra classe. E são esses objetos que eu preciso representar no diagrama. Para cada objeto, na notação do diagrama de sequência, é ilustrado uma chamada linha de vida, tá certo? E ainda em cada linha de vida, a notação dela que representa exatamente o quanto aquele objeto existe durante a execução do caso de uso. É uma linha tracejada, tá certo? Aqui nós já vamos ver a representação dela. Ainda sobre a linha de vida é indicado um foco chamado o elemento foco de ativação, que é aqui tanto na vertical, foco de controle ou foco de ativação, que representa o período que o objeto está participando ativamente do processo. Nós já vamos verificar um exemplo. Ainda ocorrerá, a partir da representação do diagrama de sequência, indicaremos a interação entre os objetos através das chamadas mensagens ou estímulos, que representam o quê? Exatamente a ocorrência dos eventos. A partir de um evento que é disparado, ocorre a troca de mensagens entre os objetos, que representa nada mais do que a comunicação entre dois atores, ou entre o objeto e interface, ou entre o ator e a interface, ou no caso, tá certo, pode acontecer que ocorre a comunicação entre objetos. E ainda, nós vamos ver aqui uma observação que tem mensagens que representam o disparo de uma operação, outras mensagens não. Mas cada mensagem vai ser representada por uma linha com uma seta, indicando a comunicação entre qual objeto que enviou a mensagem e qual recebeu. Tá certo? E aí existem praticamente três tipos de mensagem. A mensagem chamada síncrona, a mensagem do tipo assíncrona e também a auto-mensagem. Então, por exemplo, a mensagem síncrona indica que o remetente aguarda uma resposta a uma mensagem síncrona antes de continuar. E aí o diagrama mostra geralmente a chamada e o retorno dessas mensagens. Então, utiliza-se de mensagens síncronas, elas são usadas para representar chamadas de função comum dentro de um programa. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ator, eu tenho aqui a interação com os objetos que envolvem, então, durante a execução de determinado caso de uso. E aí, por exemplo, enviei uma mensagem do ator para o objeto interface. Tá certo? E depois aqui eu tenho a classe evento. A interface representa o quê? O use case. Por quê? Lembra, a interação do que é um use case? Um use case nada mais é do que a representação de uma interface do sistema.
Porque o ator interage com o sistema, ou seja, com os use cases. No papel importante do que? O ator informa dados para que ocorra a execução do use case. Ele também pode ser um usuário, mas o usuário na função de sempre informar dados para que ocorra a execução do use case. Ou ele pode solicitar a execução de uma consulta, solicitar um relatório. Então, obrigatoriamente, utiliza-se do elemento representa como sendo a primeira interação sempre do ator no diagrama de sequência com a interface e depois com os objetos que participam da execução do use case. A mensagem síncrona quer dizer o quê? Foi disparada uma mensagem que seja do ator para a interface ou da interface para uma classe. Para continuar o disparo da próxima mensagem, tá certo? Tem que ter um retorno. Ela guarda um retorno para que ocorra a execução da próxima mensagem. Essa é chamada mensagem síncrona. A mensagem assíncrona quer dizer que não há necessidade de ter uma resposta para continuar, tá certo? Então, nós vamos ver também um exemplo da mensagem assíncrona e daí a notação dela muda um pouquinho quanto na indicação da seta. E ainda existe a mensagem chamada autochamada ou autodelegação, certo? Ou seja, é uma mensagem que parte da linha de vida do objeto e atinge a linha de vida do próprio objeto. E ainda a chamada condição de guarda, que mesma coisa que no diagrama de sequência, no diagrama de máquina de estado, existe a representação de condições para executar uma transição entre estados, aqui também pode ter condição de guarda para representar uma regra ou uma condição para que a mensagem seja disparada. Então, é melhor todo caso agora compreender a notação, que é essa notação do diagrama de sequência. Ou seja, obrigatoriamente todo diagrama de sequência monta-se primeiro esse chamado cabeçalho. Na ferramenta Case que você está utilizando, tá certo? Qual eu sugiro e acho uma ferramenta muito completa, o Visual Paradigm, que é a ferramenta que eu indico, tá certo? Então, o que acontece? O ator já foi criado, porque ele já está representado lá no diagrama de use case. Simplesmente, quando você pede para criar um novo diagrama de sequência, é só você arrastar aqui o ator. Pode ter diagramas de sequência que eu tenho apenas um ator. Aqui foi indicado 2 atores, tá? Porque pode acontecer o quê? De você ter o ator primário e um ator secundário, sendo que 2 atores que participam na execução do mesmo use case. Tá certo? Então, um ator primário e um ator secundário. Não tem como distinguir se ele é primário ou secundário na representação do diagrama de use cases, mesma coisa que no diagrama de sequência, mas pode acontecer, por isso que eu ilustrei aqui no cabeçalho. E aí, no caso, se você tem 2 atores, então tem que ter sempre uma representação de uma interação entre eles, tá certo? Quem solicitou para quem. Aí, o que eu represento? Sempre o ator troca a mensagem com um objeto que representa o quê? A classe correspondente à interface que ela está relacionada. Está certo? E aí a mensagem síncrona é essa, ó. Ela tem aqui a representação da seta fechada. Então, sempre vai ter a troca de mensagens entre o objeto que está disparando, tá certo? Para o objeto remetente. Então, quem está enviando a mensagem e quem está recebendo. Então, a mensagem síncrona é a seta fechada, quer dizer o quê? Para eu continuar a representação da troca de mensagens que favorecem a execução da representação do use case, há necessidade, se você tem que aguardar um retorno, então você vai indicar como sendo o quê? Mensagem síncrona. Se você não precisa ter o retorno, a mensagem é assíncrona. Aqui, ó, ela não é fechada. E aí eu posso continuar, eu não preciso aguardar o retorno dela. Eu continuo o disparo da próxima mensagem
tá certo? Aí existe ainda a chamada mensagem construtora, que eu posso representar a criação de um objeto no momento que chego a ser feita a criação do objeto. Lá no final, por exemplo, quando for a execução de um use case, de um diagrama de sequência correspondente a um use case de cadastros. Mensagens construtoras já são tracejadas. Então, construtoras que indicam realmente aí a criação do objeto. Tá certo? E aí aqui a mensagem chamada de autodelegação ou reflexiva. É uma mensagem que é disparada entre um objeto e ela recebe e envia para ela mesma. Geralmente alguma validação ocorre, algum cálculo em tempo de execução ocorre geralmente através de uma mensagem reflexiva. Pode ter também a mensagem destrutora, uma vez que aquele objeto não vai ser mais criado, tá certo? Que ele deixa de existir, eu represento a destrutora. Coloca-se um X aqui no final. E são os tipos de mensagens. Então, vamos conferir aqui um exemplo do diagrama de sequência. E aí, aquela questão que eu reforço novamente. A necessidade para você criar e desenvolver a sua habilidade com cada técnica de modelagem é você fazendo a modelagem desse sistema, senão você não aprende. Tá certo? É na prática que você vai conseguir realmente desenvolver a sua habilidade de modelagem. Manter hóspede, por exemplo. Então, considera-se que eu tenho no diagrama de sequência um use case que foi chamado de manter hóspede. Há necessidade, então, de representar como que é o funcionamento do manter hóspede. Para isso, represento através do diagrama de sequência. Então, o ator que já foi representado no diagrama de use cases é o hóspede. É ele que eu represento aqui. Tá certo? Então, olha cá. Olha aqui, hóspede. Todo ator interage com o sistema, não interage com o banco de dados. Tá certo? Interage com o sistema. Por isso que foi representado um objeto do tipo forms, que representa aqui o formulário, ou seja, a interface gráfica. E o usual é nomear com o próprio nome da interface, tá certo? Para cada objeto que eu estou representando aqui acima, no cabeçalho, obrigatoriamente desce a linha devida, que é a linha pontilhada. Isso é na ferramenta Case já é automático, não tem que se preocupar com isso. O foco de ativação, lembra que é essa linha vertical mais espessa sobre a linha devida, conforme você vai indicando também a troca de mensagens, ela mesma já vai também colocando para você. Só tem que saber o momento de iniciar e interromper, tá certo? Cada foco de ativação. Então, o usual na descrição do comportamento de um use case é que você represente o quê? O hóspede informou os dados pessoais. Tá certo? É uma mensagem síncrona, porque em algum momento ele vai ter a confirmação do cadastro. Tá aqui, ó, o retorno. Mas o retorno, geralmente, o retorno de ator para o objeto, a própria interface representa-se um objeto. Não é tracejada. Só é tracejada a operação, o retorno de mensagens que dispara uma operação. Porque pode ter mensagem que não dispara a operação, que é esse caso aqui, ó, informou dados de pessoa e não recebeu aí, no caso, simplesmente ele está informando. No momento que ele informou, olha aqui uma representação de uma mensagem construtora. Cria-se, então, uma instância do objeto em memória. Tá certo? No sistema funciona assim, conforme a gente representa a execução do sistema. Não quer dizer que ele está persistido em banco de dados ainda. Simplesmente existe em memória. Por isso que é representado como uma mensagem construtora. É obrigatório representar essa mensagem construtora? Não é obrigatório. Tá certo? Este evento eu posso representar só no final com a indicação da operação inclusão ou cadastrar. Nesse caso, recebeu um retorno que foi aqui um novo hóspede, tá certo? Aí, olha só, uma mensagem
que é disparada no objeto e ela mesmo ocorre uma autodelegação, que é uma mensagem reflexiva. Validar CPF. Entre os dados que estão sendo informados, informar dados pessoais, indica-se o quê? Todos os dados necessários para que ocorra o cadastro do hóspede. Aí, entre esses dados, há necessidade de fazer a validação de alguns dados. Entre eles, o CPF é importante validar. E a validação ocorre aonde? Na própria classe de objetos hóspede. Eu não preciso validar em outro objeto. Por isso que é uma autodelegação ou uma mensagem reflexiva. Tá certo? Se eu precisasse fazer essa validação em outra classe de objetos, seria uma mensagem síncrona. Mas, se eu preciso fazer a validação e refere-se ao próprio objeto, então é uma autodelegação. Mesma coisa, validar data de nascimento. É uma validação que é necessário fazer no próprio objeto da classe. Tá certo? Então, é uma outra mensagem reflexiva. Uma vez que ocorreram as validações, aí eu faço o quê? Entre os atributos, eu preciso recuperar o país nesse cadastro de hóspede, ou seja, eu preciso refazer referência a um objeto país que já existe, que já está criado. E aonde ele está sendo mantido? Na classe dele, país. Por isso que foi representado a classe país aqui. Por isso que eu falei que tem que ter o diagrama de classes pronto e saber quais são as associações ou os relacionamentos entre as classes. Por isso que é uma mensagem que dispara uma operação. Toda mensagem que dispara uma operação quer dizer que essa operação está representada, deve estar representada lá no diagrama de classes. Se você não tinha identificado ainda, é o momento de representar automaticamente na ferramenta Case, ele já coloca na classe. Tá? E aí você representa o quê? Recuperou, o que ele retorna? Retornou dados do país, que está sendo exibido aqui e sendo indicado na própria classe hóspede. Depois, entre os outros objetos necessários, os quais se faz referência no momento do cadastro do hóspede. Manter profissão, foi lá, recuperou profissão, e o retorno de dados da profissão. Recuperou ainda dados da empresa, porque todo hóspede pode ter vínculo com uma empresa, e devolveu os dados da empresa. Depois, o que ele fez? Validou o endereço eletrônico e atualizou a situação do hóspede. Tá certo? Então, observou que cada validação é indicada através de uma mensagem síncrona. Tá certo? Depois que fez todas as validações, aí sim, tá certo? Do formulário, ou seja, da interface, grava-se o objeto. Quer dizer que ocorre a persistência do objeto aonde? Na classe hóspede, teve um retorno do objeto. Está certo? Então, teve o retorno, objeto confirmado, e voltou a confirmação do cadastro. Então, olha só, aqui é uma parte do diagrama de sequência correspondente à operação inclusão. Da operação, ou seja, do que trata o manter hóspede. E a alteração? Por exemplo, seria ainda uma outra parte do diagrama de sequência correspondente a esse use case manter hóspede. Porque sempre, lembra, quando nós tratamos o usual, o verbo manter ou cadastrar, que se refere a um cadastro, mas o que está implícito ali? Que eu quero fazer uma inclusão, que eu quero fazer uma alteração. Está certo? Então, o diagrama de sequência aqui é uma parte, mas ele tem que ser completo do que representa cada use case. Está certo? E, por exemplo, só quero comentar um exemplo de operação assíncrona. Quando você faz uma compra online, tá certo? Por exemplo, numa loja virtual, no momento que você confirma a sua compra, está certo? No momento que você vai, avança para a forma de pagamento. Para a forma de pagamento, o que acontece? Quando você insere, por exemplo, se você escolheu boleto, a forma de pagamento. Se você escolheu o boleto, você tem que fazer o quê? Indicou lá se você escolheu essa forma de pagamento, porém,
Sendo essa opção como forma de pagamento, o que acontece? Não espera ocorrer a geração do boleto, pagamento, para conseguir e dar sequência na efetivação da sua compra. Tá certo? Você não fica esperando. No momento que você escolheu o boleto, por exemplo, ele termina de efetivar a compra e a sua compra fica o quê? No status, ou seja, o objeto compra aguarda a confirmação depois do pagamento do boleto, mas ele efetiva a compra, porém ela fica aguardando um status. Então quer dizer o quê? É uma mensagem assíncrona, que ele continua a execução, ou seja, do use case, efetuar compra, tá certo? Na visão do cliente, ele está comprando. Na visão, na perspectiva da loja, ela está vendendo. Tem que ter sempre também essa noção correspondente ao nome do use case, tá certo? Mas ele faz o quê? Indica, então, a efetivação da compra, e aí seria o quê? O confirmar pagamento ou selecionar forma de pagamento é uma mensagem assíncrona, porque não tem que ter o retorno para continuar o fluxo de execução de todas as trocas de mensagens que ocorrerão para efetivar a execução do use case. Tá certo? Então, é um tipo de mensagem assíncrona, mas geralmente a maioria é na representação da mensagem síncrona. Então, com isso, fechamos uma primeira parte da notação básica do diagrama de sequência. E agora ainda, como uma parte da notação do diagrama de sequência, também no próprio diagrama, então, representa-se todo o fluxo de execução, ou seja, todos os eventos, e sempre pensando numa sequência lógica de execução. Então, eu não posso colocar ali a representação dos eventos aleatoriamente. O diagrama de sequência, o próprio nome diz, diagrama de sequência. Eu tenho que indicar a troca de mensagens que indica o quê? Uma sequência lógica de execução correspondente ao use case que você está representando. E ainda, da representação básica normal, pode-se ter ainda os chamados fragmentos. Ou seja, em determinado momento eu represento alguns eventos e aí eu posso chamar um outro diagrama de sequência. E essa chamada a um outro diagrama de sequência é representada por fragmentos. Então, por exemplo, eu posso representar o diagrama de sequência, o fluxo principal, correspondente a, por exemplo, no caso de um cadastro, o fluxo principal representa-se a inclusão. A alteração eu posso jogar em um fragmento e depois eu jogo esse fragmento e sobreponho no fluxo principal, por exemplo. Então, vamos conferir os chamados fragmentos do diagrama de sequência. Então, podem ocorrer dois tipos de fragmentos, o fragmento de interação e o fragmento combinado. O fragmento de interação representa a ocorrência de outro diagrama de sequência completo. Já o fragmento combinado representa um fluxo de controle, corresponde a uma sequência de mensagens agrupadas em um fragmento compondo apenas um procedimento, como se fosse então a chamada ali de uma validação. E esses fragmentos combinados, eles podem, no caso, dependendo do que você está chamando uma parte, ou seja, de um conjunto ali de troca de mensagens, indica-se também o chamado operador. Este exemplo representa o operador de alternância, alteração. Aqui é apenas uma parte do diagrama de sequência que em determinado momento ele corresponde ao diagrama de sequência para fazer o encerramento de uma conta. Uma vez que ele chegou, fez a conferência da conta, retornou o saldo. Aí olha só, se o saldo for positivo, para fazer o encerramento da conta, ele deve proceder e fazer o quê? Todas as mensagens para representar a execução, para que ele faça o saque, caso tenha saldo na conta. Por isso que é out. Caso o saldo for positivo, ele continua com essas mensagens, com essas interações. Caso o saldo for negativo, então o que ele vai fazer? Ele vai depositar
um valor para que ele consiga encerrar a conta. Então, se em determinado momento do fluxo de execução você tiver aqui a indicação de uma coisa ou outra, representa-se um fragmento combinado, que representa então parte de interações, ou seja, de trocas de mensagens, e aí indica o operador out, uma coisa ou outra. Pode ter aqui, ó, olha aqui, ó, esse daqui é um exemplo que eu estou chamando um diagrama de sequência, uma outra parte completa do diagrama. Por isso que foi indicado como ref, tá certo? Então, é um tipo de fragmento, ou seja, que eu estou chamando o fragmento de interação, que ele representa o visualizar carrinho. Então, eu estou fazendo a confirmação de um pedido online, tá certo? Uma compra numa loja virtual, e em determinado momento, ao confirmar, ele me chama o visualizar carrinho. Então, o que é visualizar carrinho? É um outro diagrama de sequência, que eu representei passo a passo, porém aqui, para representar a lógica de execução, eu preciso representar esse fragmento. Em algum momento, dando sequência à confirmação do pedido, caso o cliente não esteja logado, é o momento que ele vai ter que fazer o quê? Chamar o fragmento que corresponde ao outro use case, que é logar sistema. Então, foi indicado o operador opção. Indica-se apenas as 3 iniciais, tá certo? Então, OPT, na verdade, ali que é a indicação, por isso que é uma opção, opcional, apenas se o usuário não estiver logado. E o fragmento do tipo loop indica repetição. Ou seja, pegando esse mesmo exemplo do carrinho, tá certo? Esse aqui é um outro exemplo de percentual de aumento de determinados produtos. Então, deseja-se, por exemplo, fazer uma atualização quanto a um valor de venda do produto. Então, aí o que se faz? Para representar que será feita a atualização do percentual, a atualização do valor total, por exemplo, o valor de venda de um produto, então indica-se o quê? Que vai ser feita a atualização do valor em todos os produtos de determinada categoria, por exemplo. Então, é indicado aqui, ó, uma condição de guarda que ele fica no loop. Para cada produto, ele vai atualizando. Então, seria um processo automático no sistema, gerado automático, mas eu preciso indicar essa ocorrência de loop, tá certo? De repetição. Então, da representação do diagrama de sequência normal, tá certo? Em alguns momentos, então, eu defino qual que é a melhor representação. Represento o fluxo correspondente à execução do caso de uso, mas dependendo se para representar a lógica de execução, em determinado momento, dependendo dos relacionamentos definidos no diagrama de use case, eu tenho que chamar um outro use case, e aí eu represento um fragmento de interação. E aí eu só sobreponho. O que representa aquele fragmento? Ele está representado em um outro diagrama de sequência. Porém, alguns fragmentos, tá certo, combinados, aí indica-se o quê? De acordo com o fluxo de execução, posso me deparar com um momento como seja de alteração, ou ele executa uma parte, tá certo? Ou seja, continua numa determinada execução de algumas mensagens ou de uma outra opção, vai depender de uma condição. Aí, então, utiliza-se os chamados, então, operadores de fragmentos. Então, são 2 tipos de fragmentos bem simples, mas que representa ali toda a lógica de execução de cada caso de uso. E agora, então, nós vamos verificar um exemplo do diagrama de sequência, tá certo? Correspondente a um use case. Então, lembrando que para representar um diagrama de sequência, obrigatoriamente eu tenho que ter diagrama de use cases pronto e diagrama de classes pronto. Vamos conferir este exemplo. Então, referente ao use case realizar reserva. Então, olha só. Realizar reserva, então, olhando no diagrama de use cases, o realizar reserva, ele tem o quê?
todo hóspede, então, num contexto de um sistema de hotelaria, então, ao realizar a reserva, ele depois, em determinado momento, vai enviar um SMS da confirmação da reserva. Isso foi indicado como uma obrigatoriedade. Então, ao efetivar a reserva, não é o cliente que escolhe, é o sistema que vai disparar e dar continuidade, tá certo? Por isso que foi indicado como uma inclusão. Já o cliente, ao realizar reserva, ele pode ter a opção de emitir o comprovante. Então, é um relacionamento do tipo extensão. Observando o diagrama de classes, então quer dizer, uma vez que se executa o use case realizar reserva, eu tenho que manter os objetos do tipo reserva. Aonde que eu vou manter? Na classe reserva. Contudo, analisando o momento, por exemplo, de uma inclusão da reserva, toda reserva, ao ser realizada, faz referência ao objeto tipo de apartamento. Ainda, toda reserva refere-se a um hóspede, então eu vou olhando as associações e referindo-se o quê? A qual objeto que eu faço referência. E ainda, toda reserva pode estar vinculado a uma empresa. Então, sempre tem que fechar o quê? Olhe as associações onde indica-se o lado 1, tá certo? O qual indica a referência. Então, olha só, aqui não é a classe reserva que está fazendo referência ao outro objeto, é a classe que foi suprimida aqui, que faz referência. Então, ó, para efetivar, no momento da efetivação da reserva, escolhe-se o tipo de apartamento, um apartamento. Toda reserva é de um hóspede e toda reserva pode ser o quê? Sendo solicitada por uma empresa. Então, analisando o diagrama de sequências, é exatamente o cabeçalho que foi montado aqui. O ator hóspede, a classe empresa, a classe hóspede e a classe tipo de apartamento, tá certo? E aí, ó, aqui, este exemplo representa-se que não foi colocado, como é um sistema via web, que eu já sei que será para web, utilizou-se dos chamados ícones de representação de objetos. Todo ícone, então, de representação de objetos, quando se trabalha com a plataforma web, existe, em um caso, toda a tratativa que se faz de manipulação de acesso à representação que seja do objeto que está sendo executado. E aí utiliza-se o quê? 3, obrigatoriamente aqui, controladores, ou seja, 3 tipos de representação. Representa-se uma classe de fronteira, o que é essa notação, a página reserva. Toda página tem um controlador e tem a classe em si, que vai ser feita aqui a manipulação do objeto reserva, que é do tipo, uma classe do tipo entity, tá certo? Aqui uma fronteira, aqui um controlador. Não é obrigatório, mesmo para um diagrama de sequência correspondente aos use cases, mesmo que você não queira se vincular aqui, já me atentar a qual plataforma que vai ser feita aqui a execução, se você não quisesse, não teria obrigatoriedade, poderia representar uma única objeto do tipo interface. Então, ocorreram aqui eventos que dispararam a solicitação, tá certo? Então, simplesmente essa troca de mensagens ocorreu o quê? A página que está sendo ativada, e aí depois a necessidade de se fazer o quê? Seleciona a empresa, seleciona o hóspede e seleciona o tipo de apartamento. Uma vez que ocorreu essa seleção, ocorrem-se algumas validações, ou seja, a validação de validar data de entrada, a necessidade de validar data de saída e ainda de alterar a situação. Então, são mensagens reflexivas. Depois que ocorreram essas validações, ocorre-se aqui a troca de mensagens entre essas classes estereotipadas, que foram representadas por esses ícones, até ocorrer a confirmação da reserva. E aí, após a confirmação da reserva, tá certo? Então, tem-se o quê? A confirmação do objeto, a criação do objeto, e aí depois
tem a representação que está sendo sobreposta aqui do fragmento combinado que vai ser feita a emissão da reserva, tá certo? Então, uma vez que foi feito, efetivou-se a reserva e após a efetivação, então chama-se o comprovante da reserva, que é exatamente a representação do quê? Do extend, tá certo? Que dá a opção de emitir o comprovante ou não. A inclusão, o qual foi indicada que ele faz a representação obrigatória para receber, então, uma mensagem de confirmação da reserva, foi indicado como sendo uma simples mensagem. Mas, então, o comprovante é um outro fragmento que foi representado. Então, agora, se você tiver alguma dúvida, tá certo? Então, você faça o nosso contato com o nosso tutor e em 1 minuto eu volto já conferindo as dúvidas. Então, agora, um outro conceito que nós vamos trabalhar é o chamado diagrama de comunicação. É um outro diagrama da classificação dos diagramas da OML, um outro diagrama comportamental da classificação de um diagrama de visão geral de interação, tá certo? Praticamente é uma outra representação do diagrama de sequência. Está certo? Nada mais do que uma outra representação, em vez de representar sequencialmente o diagrama de sequência, representa-se então com a troca de mensagens entre os objetos que estão envolvidos na execução do use case. Então vamos lá, conferindo. Então, ele é uma outra forma de demonstrar o diagrama de sequência, só que não se preocupando com a ordem temporal das mensagens que são trocadas entre os objetos, tá certo? Simplesmente representa-se a comunicação, mas não demonstra essa temporalidade. E ainda o diagrama de comunicação, então, ele visa realmente representar os elementos através de vínculos entre a troca entre os objetos. Então, a notação é bem simples, representa-se o ator, que é o mesmo, então, ator que já está no diagrama de use cases, representa-se o quê? O mesmo objeto. Agora, a troca de mensagens estabelece-se, então, um vínculo entre os objetos envolvidos e aí depois a representação das mensagens são agrupadas. Mesma coisa, mensagens síncronas, mensagens assíncronas ou mensagens autorreflexivas, é indicado um vínculo que parte do objeto para o próprio objeto. Então, aqui um diagrama de comunicação referente ao cadastro do hóspede, um use case manter hóspede. E aí, mesma coisa. Então, foi representado aqui quais são os objetos, representando o ator, representando o formulário, tá certo? Que todo ator interage com o use case e aí depois estabelecendo a comunicação através de vínculo entre todos os objetos envolvidos na execução do use case e a indicação das mensagens. Mas o diagrama de comunicação, ele acaba não tendo uma opção. Eu considero que fica muito difícil você partir do zero para representar o diagrama de comunicação. O ideal, se você tem a intenção de ter essa representação apenas da troca de mensagens de determinado use case quando ele é executado, então você o quê?
faz o diagrama de sequência e deixa que o diagrama de comunicação seja gerado pela própria ferramenta Case, para você não ter que ficar se preocupando com essas trocas de mensagens, que acaba sendo muito mais difícil você indicar, identificar essas mensagens, se você não conseguir ter o quê? A temporalidade, ou seja, ter a sequência de execução. Então, praticamente, toda ferramenta Case de modelagem, se você utilizou uma ferramenta Case de modelagem, você vai ter o quê? A opção de gerar automaticamente o diagrama de comunicação, tá certo? A partir do diagrama de sequência. Então, na ferramenta que eu sugiro, que é a ferramenta que eu trabalho, Visual Paradigm, você tem o diagrama de sequência, você abrindo o diagrama de sequência na área de trabalho, clica com o botão direito, tá certo? Ele vai ter lá a opção converter para gerar o diagrama de comunicação, tá certo? Então, esse diagrama é uma outra visão do diagrama de sequência, mas partir do zero para a representação fica muito difícil. E aí, no caso, você utilizando uma ferramenta Case de modelagem, ele é gerado automaticamente. E um outro diagrama da UML para representar o comportamento também é o chamado diagrama de visão geral de interação. E o próprio nome é bem sugestivo, diagrama de visão geral de interação. Ou seja, eu combino vários diagramas comportamentais em um único diagrama. Na verdade, representa-se ali a combinação de diagramas de interação, que é uma subclassificação, lembra, dos diagramas comportamentais. Então, vamos conferir a notação do diagrama de visão geral de interação. Representa-se mesma coisa, dois tipos de quadros, mesma coisa que é utilizado no diagrama de sequência, que são os fragmentos, e aqui são chamados de quadro de interação ou quadro de ocorrência de interação. O quadro de interação representa uma representação completa de um diagrama de sequência ou um diagrama de comunicação. Já o quadro de ocorrência de interação representa, então, o diagrama detalhado, ou seja, ele separadamente através da representação. Então, aqui um diagrama de interação, ou seja, eu representei todo o detalhamento do diagrama de sequência, e aqui o chamado quadro de ocorrência de interação. Eu simplesmente faço referência a ele e dou um nome. Então, um exemplo, caso você queira representar uma visão geral de vários use cases, sendo, por exemplo, executados, e são use cases que demonstram um fluxo, uma continuidade de vários processos, e aí representando como, por exemplo, um processo completo, aí sim o ideal é utilizar o diagrama de visão geral de interação. Neste caso, representa a visão geral, tá certo? Por exemplo, combinando vários use cases. Então, olha só, utiliza-se também a indicação do início, realizar login. Se ocorreu a realização, ou seja, o login válido, ele chama o cadastro do hóspede. Então, manter hóspede. Se não tem o cadastro do hóspede ainda, ou seja, não existe o login ainda cadastrado, ele já encerra. Uma vez que ocorreu a execução do hóspede, ele chama o quê? A reserva. Então, hóspede ativo parte para o próximo diagrama, ou seja, para a realização da reserva. Caso não tenha, encerra-se também. Uma vez que realizou a reserva, chama-se o outro use case, que é o emitir comprovante da reserva. Então, percebe que o diagrama de visão geral de interação, estou representando o quê? A intenção é representar o processo de negócio como um todo, o qual tem a intenção de fazer a realização, neste exemplo, de uma reserva. Para isso, eu preciso ter o quê? O login, ou seja, eu preciso acessar o sistema, preciso ter o meu cadastro e preciso aí sim efetivar a reserva. Então,
Tudo isso representa o processo geral de negócio de realizar a reserva, mas na representação da modelagem do sistema, cada parte é um use case. Mas se você tem a intenção de unir isso para ter uma ideia geral desse processo de negócio, aí sim utiliza-se então desse diagrama e você une vários diagramas nessa representação de referência de quadros para você ter a visão então total. E agora, um outro exemplo de um diagrama comportamental, que é o diagrama de comunicação, correspondente ao use case também de realizar reserva, o qual já foi tratado como sendo a representação do diagrama de sequência. Então, conferindo, mesma coisa. Trabalhando na ferramenta case, considera-se o quê? Que eu já tenho o diagrama de use cases pronto e eu já tenho o diagrama de classes pronto. O diagrama de comunicação nada mais é do que uma outra visão de como que eu demonstro a execução de determinado use case, tá certo? Então, para isso, se você já fez o diagrama de sequência, então, correspondente ao realizar reserva, o diagrama de comunicação na ferramenta Case é muito simples. Considera-se que você já tem o diagrama de sequência pronto, aí na ferramenta Case eu tenho a opção de gerar o diagrama de comunicação automaticamente. Clica-se com o botão direito sobre o diagrama de sequência e ele vai ter a opção para gerar, para converter no diagrama de comunicação. Então, percebe que é uma outra visão, só que não consigo aqui representar sequencialmente os eventos. E sim, o objetivo é conseguir representar o vínculo entre os objetos, para você ter uma outra visão, tá certo, da execução entre a troca de mensagem que ocorre entre os objetos. Nada mais que isso. Tá certo? Então, o diagrama de comunicação é uma outra visão do diagrama de sequência, contudo, não demonstra a chamada temporalidade, ou seja, a sequência de eventos que ocorrem durante a execução de determinado use case. Então, você consegue visualizar o vínculo entre os objetos e concentra-se as mensagens, mas o objetivo de ilustrar a execução de cada mensagem passo a passo, numa sequência lógica, aí o ideal é utilizar o diagrama de sequência. Tá ok? Então, muito obrigada pela sua presença. Aqui fechamos mais uma parte da modelagem e são os principais diagramas que são trabalhados e são adotados para a modelagem que é considerada complementar, ou seja, a ênfase na parte comportamental ou chamada dinâmica da modelagem de um sistema. Até logo!